Vamos Bem? começar então o nosso webinar de hoje. Primeiro, agradecer à enfermeira Cristina, que a Cristina Gomes está aqui hoje, que é a enfermeira que muitas pessoas conhecem, já é uma cara familiar. E a enfermeira Cristina é a enfermeira especialista de saúde infantil e pediatria no Hospital Pediátrico do Centro Universitário de Coimbra. O Dr. Sérgio vai se juntar a nós assim que consiga. Ele é médico geneticista no pediátrico também e coordenador da equipa multidisciplinar de displasias ósseas. Agradeço à enfermeira Cristina por ter aceito o convite, obviamente quando o Dr. Sérgio se conseguir juntar a nós também, e dizer às pessoas que estão a participar online que podem colocar perguntas no canal Conversa, caso vos surja alguma outra pergunta daquelas, para além daquelas que eu vou colocar agora também. No fundo é uma conversa partilhada com mais pessoas, estejam à vontade para intervir. O tema de hoje do webinar tem um título bastante longo, é Administração de medicamentos injetáveis e medição de eficácia, exemplo de medicamentos para crianças com acondroplasia. É um exemplo, haverá outros medicamentos, felizmente para outras crianças que têm displasias distintas, mas vamos dar este exemplo depois. Para começar, enfermeira Cristina, tantas medições. As crianças são medidas muitas vezes neste processo, quando iniciam um novo tratamento e quando o estão e durante o tratamento. É fácil fazer medições, qualquer pessoa pode fazer. Como é que é isto? Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar a participar neste webinar e espero que também ajude a esclarecer algumas dúvidas e a pensar um bocadinho sobre as novas medicações que estamos agora a fazer nos nossos meninos com displasia óssea. Em relação às medições, é óbvio que pesar e medir, à partida qualquer pessoa parece que sabe fazer, não é? Mas quando nós estamos a falar de crianças com baixas estaturas desproporcionadas, medições que não são exatamente, ou seja, não é uma medição que nós fazemos no desenvolvimento físico normal, fora das patologias, portanto, uma vez por ano é diferente de medir as crianças uma vez por ano ou medir as crianças de 3 em 3 meses, portanto, aqui o risco de erro, quando se faz uma avaliação da estatura ou de outras medições, que é feita uma vez por ano ou de 2 em 2 anos, mesmo que haja ali uma margem de erro, vai ser sempre abatida pelo tempo. Aqui, quando nós estamos a fazer uma avaliação mais precisa e, sobretudo, quando estamos a tentar avaliar medicações pela sua eficácia no crescimento tanto da estatura como de outros ossos longos ou mesmo da diminuição da desproporção, o que acontece é que nós precisamos fazer as medições de uma forma bastante sistemática, metódica, ou seja, fazermos a medição sempre da mesma forma, utilizando o mesmo método e de preferência também até as mesmas pessoas ao longo do tempo, ou seja, a criança que é medida uma primeira vez por uma enfermeira ou por 2 enfermeiras, o que vai acontecer é que no início ela não nos conhece e, portanto, vai estar mais contida, vai estar mais retraída e, por vezes, as medições não são exatamente iguais do que se ela estiver relaxada e se conhecer bem as suas enfermeiras que estão a fazer a medição. Aqui eu utilizo o termo 2 enfermeiras ou mais enfermeiras porque é importante haver sempre, neste tipo de medições em que é necessário bastante rigor, é importante haver 2 enfermeiras para haver aqui uma dupla validação, digamos assim, ou seja, o método de avaliar ser o mesmo, mas depois também haver sempre 2 pessoas que confirmam o que a outra está a avaliar. Fazemos também nestas medições tanto de quando estamos a fazer estudos, como quando estamos a acompanhar as crianças com medicações que precisamos saber qual é a sua eficácia nas medições, precisamos também de fazer mais que uma medição, portanto fazemos sempre pelo menos 3 medições e só confirmamos essa medição se ela for com intervalos pelo menos inferior a 0,5 centímetros, ou seja, se virmos que numa avaliação de estatura, por exemplo, tem 95 centímetros, a seguir já tem 97, obviamente que alguma coisa está mal, não é? Então vamos confirmar
os passos todos que estamos a utilizar, vamos relaxar a criança, falar um pouco com a criança também para podermos confirmar se a avaliação está a ser bem feita ou não. Estas medições também são feitas, não fomos nós, a metodologia não fomos nós que a inventamos, como é óbvio, e portanto fizemos, as enfermeiras que fazem estas medições são enfermeiras que tiveram formação específica de antropometria, e que vão sendo certificadas de ano a ano, ou seja, uma vez por ano nós somos avaliadas se estamos ainda a fazer as medições da forma mais correta ou não. Isso dá-nos à partida mais garantia de que o erro será bastante menor do que uma pessoa que não tenha esse tipo de experiência e esse tipo de formação, obviamente. E boa tarde, doutor Sérgio. E muito obrigada pela resposta, foi muito esclarecedora. Doutor Sérgio, muito bem-vindo. Começamos com a parte das medições, porque está tudo relacionado com a medição de eficácia, e a enfermeira Cristina estava aqui a apontar coisas muito interessantes, e se calhar simplificando alguns termos, da metodologia ser igual, é como quase ter uma receita que temos que fazer exatamente da mesma forma. Daí ter que ter os mesmos materiais, as mesmas pessoas, e também, ainda bem que disse, que é muito importante as profissionais de saúde que estão a fazer estas avaliações terem formações constantes também para ver. E se calhar faço uma pergunta ainda neste ponto. As nossas crianças são medidas em vários locais, no hospital local, por vezes até na escola, no centro de saúde, e aí num centro que consideramos de referência para displasias ósseas. O que é que está certo? Há alguma coisa que consideremos, gosto mais da medição do centro de saúde, que dá um centímetro a mais do que aí. Como é que os pais devem interpretar estas diferentes medições? Não sei se a enfermeira Cristina quer dizer assim um bocadinho mais, mas está tudo certo, não é? Cada medição tem a sua função no seu geral, não é? O centro de saúde pode estar a medir o peso ou para ver uma dose de uma vacina, para seguir o crescimento natural. As medições na escola têm outro propósito. Aqui, estas medições que falámos têm que ter um rigor maior, porque estamos a avaliar a tal eficácia do medicamento, mas também estamos a tentar recolher o máximo de informações. Eu depois tenho aqui alguns slides que estava só aqui a tentar terminar um ou outro, para também, se quiserem, um bocadinho ilustrar algumas coisas de porque é que fazemos. Mas para nós e para o que nós estamos aqui a ver hoje, são as medições feitas com estas condições todas que são as que contam, não é? Agora, nós compreendemos que às vezes aqui não foi nas melhores condições, que às vezes em outros sítios poderão ter sido, mas pronto, são realidades muito diferentes. Isso é igual para uma criança mesmo sem achondroplasia, não é? Quando é medida aqui, ali, acolá, as medições vão ser diferentes. Se calhar também não há noção que a medição, por exemplo, da altura varia no próprio dia. Se eu medir de manhã e medir à tarde, já decrescemos alguns centímetros, está bem? Portanto, nós temos aqui umas condições ideais do que tentamos manter para homogeneizar, depois conseguir concretizar e poder avaliar melhor. Pronto. E 1 centímetro ou meio centímetro numa criança com achondroplasia faz diferença neste conceito todo. Agora, temos que entender porque é que estes protocolos que são feitos e essa minúcia é tentada ao máximo homogeneizar pelas mesmas pessoas, nos mesmos aparelhos, nas mesmas condições, e o insistir um pouco nisso também vai, ao longo do tempo, melhorar essa própria medição, não é? Porque uma criança, ou uns pais que podem sentir-se mais inseguros, ou a própria criança pequena é mais difícil, da vez seguinte já vai ser mais fácil, e o objetivo é tentar isso. Não sei se a enfermeira Cristina quer comentar um bocadinho esta experiência, não é? De que pode ser difícil no início, sobretudo num bebê mais pequeno, mas que vale a pena entender porque é que é necessário, para depois também sentirmos essa vontade de continuar. Nós quando temos crianças pequenas, às vezes os pais ficam um bocadinho inseguros porque a dificuldade da avaliação, e às vezes de uns meses para os outros não há ali muita
muita segurança naqueles valores, sobretudo em algumas medições que são um bocadinho mais específicas e requerem mais colaboração da própria criança. Mas isso é importante nós continuarmos a fazê-las. Nós temos em atenção essas limitações e ficamos com essa nota quando vemos que a avaliação pode não ter sido a ideal, não é? Ou pelas condições ideais, ou porque a criança estava muito irritada, mas é importante nós continuarmos a fazê-la porque a criança vai crescendo e vai colaborando cada vez melhor. Nós temos várias situações em que crianças com 2, 3 anos parecia que nunca iam colaborar connosco e agora com 5, 6 anos são as melhores crianças para colaborar, portanto fazem tudo e colaboram com tudo e já praticamente sabem o que é que têm que fazer a seguir e, portanto, essa medição é preciso algum tempo para nós começarmos a ter certeza de que aquilo que está a resultar, digamos assim, não é? Claro que há medições que são mais fáceis de executar e há outras que nós ficamos com algumas reservas, mas que com a continuidade dessa medição e na mesma criança e pelas mesmas pessoas, isso vai se esbatendo no tempo e, portanto, é um trabalho que custa um bocadinho no início, mas que com o tempo acho que tem um efeito bastante benéfico. Também só relembrar uma coisa, os nossos aparelhos também, além de tentarmos que sejam sempre os mesmos, não é? A menos que algum mude por algum motivo, são também calibrados de uma forma sistemática, o que às vezes não acontece em todo o lado, não é? Nós vamos confirmando se aquele aparelho se mantém calibrado ou não. Calibrado, portanto, se está a fazer exatamente a mesma medição de que estava há um mês atrás ou há uma semana atrás. E esse cuidado às vezes parece um bocadinho exagerado, porque estamos a falar às vezes de calibrações de 0,1 ou 0,2 centímetros, portanto, obviamente que quando fica descalibrado nunca é valores muito grandes, mas aos poucos e com a continuidade do tempo, se não forem calibrados, essas diferenças vão sendo cada vez maiores. Portanto, a calibração dos equipamentos também é um fator a ter em conta para a medição das nossas crianças. E aquilo que talvez também entendi com aquilo que disseram, que há muitos fatores para além da calibração, ou seja, que o que está a medir é exatamente o que está a medir e não outra coisa qualquer, mas também o fator de conhecer a equipa, dos pais também estarem talvez mais tranquilos e confiantes e não acharem que vão para lá e que não vai ser medido com uma ideia já feita. Qual é que é um conselho que poderia dar a algumas famílias que estão um pouco mais ansiosas neste processo de medições, que a criança pode não gostar, este processo inicial de conhecer? Eu acho que no início é ter um bocadinho de paciência e não ter expectativas demasiado altas, sobretudo se é uma primeira ou segunda ou mesmo terceira medição. Portanto, e sobretudo se a criança é mais pequena, porque se não nos conhece ainda tão bem, é natural que são várias medições e depois é natural que a criança fique um pouco cansada, às vezes ainda por cima se repetimos 3 vezes cada medição, portanto é natural que haja aqui um processo que pode ter que ser parado a meio, podemos ter que deixar a criança comer qualquer coisa entre as medições. Portanto, não ter expectativas demasiado elevadas e não pensar que porque a criança não aceitou bem a primeira ou a segunda avaliação antropométrica mais completa, que será sempre assim, porque não é de facto assim. E nós temos essa experiência, portanto, nenhuma das nossas crianças, ou melhor, todas as nossas crianças conseguiram superar essa dificuldade. Não temos crianças connosco que nos acompanham há vários anos, que neste momento tínhamos dificuldade em avaliá-las. Agora, é óbvio que uma criança de 2 ou 3 anos não é igual a uma criança de 6 ou 7, evidentemente, não é? E isso nós temos que ter essa expectativa sempre mais ajustada à idade da criança e depois também à personalidade da própria criança e às vezes ao próprio dia da criança, porque pode haver uma criança mais colaborante e que naquele dia não esteja tão disponível e, portanto, há que respeitar também um pouco o tempo e o espaço da criança. Portanto, eu diria que era para os pais não ficarem demasiado presos a se algum dia não correr bem, não ficarem demasiado preocupados, porque faz parte do processo. Ok. E uma das coisas que disse no início, ainda não estava cá o Dr. Sérgio, foi as medições são importantes para medir a eficácia. E agora vou aqui agarrar o Dr. Sérgio como
E o que é isso da eficácia destes medicamentos? Pronto, então se calhar depois voltamos à parte da administração, se calhar posso mostrar agora aqui alguns slides e tentar... Sim, com certeza, nós podemos andar de trás para a Falamos da frente. administração. Sim, da administração ainda não falamos, sequer. Ainda não falaram? Ah, ok, pronto, eu já Não. não sabia. Então deixem-me aqui tentar eu perceber como é que Vai eu a partilho. partilhar, ali em cima na seta virada para cima. Começamos só por falar nas medições. Pronto, vocês estão a ver o meu ecrã? Não. Está quase. Ainda não. Agora Não, sim, deixe-me- já está. Mas não é este PowerPoint, peço desculpa. Não, sem problema. Deixe-me cá ver como é que eu faço isto. Está a fazer aqui um PowerPoint que é outro. Como é que eu faço isto? Tenho que tirar esse e depois colocar outro PowerPoint, que é a janela. Vai dar a possibilidade de colocar janelas. Tem que ter o PowerPoint aberto, fechar esse, que tinha que estava, não era esse. E já fechei, não? Vocês já não estão a ver. Não, agora estamos a ver curvas de crescimento. Pronto, então é isso. Mas estão Agora a ver bem. É que eu não me aparece no meu. Pode Pronto, pôr em então, modo apresentação? assim agora veem? Não. Sim, está pequeno, se puder em modo apresentação, se calhar é melhor. É que eu tenho modo de apresentação, mas isto está-me Não faz mal, não faz mal. no meu outro ecrã. Peço desculpa Não, que tá eu bom, não tá bom. consigo. Pronto. Ah, já sei, esperem aí. Talvez ponha aqui. Mas consegue-se ver bem, consegue-se ver bem. Espero, partilhar. Vou pôr, partilhar. Como é que é? Entretanto, dizer a quem está presente aqui que, embora não tenha o microfone aberto, tem o canal de conversa aberto, ou o chat, como quiserem chamar, e que se tiverem alguma questão que não tenha sido feita ou que tenham, para além daquelas que estamos aqui a discutir, é só escrever. Agora estão a ver-me. Agora sim. Pronto. Então, Agora sim. nós estamos aqui a falar um bocadinho. Pronto, eu pus aqui alguns slides de várias apresentações que temos. Eu lamento estar em inglês quase todos, porque habitualmente não consigo traduzir quase para português. Mas pronto. O que nós estamos na acondroplasia não é só a baixa estatura, é também a desproporção. Mas hoje vamos quase sempre falar em altura, porque na prática precisamos de indicadores mais fáceis que tenham sido demonstrados nos ensaios clínicos e a altura é aquele que foi mais claramente demonstrado, mas só terem esta ideia que a desproporção ao longo do tempo então vai se agravando. E uma coisa que é importante também para os pais de verem é conhecer as curvas e como é que os médicos e os enfermeiros vamos estar a olhar para elas. Então, o que estão aqui à vossa frente, estão a ver também a minha seta, não estão? Sim, exatamente. Sim, pronto. O que estão aqui à vossa frente são curvas de velocidade de crescimento. O que é a velocidade de crescimento? Fazem-se alguns cálculos para tentar ver por ano quantos centímetros cresceu a criança naquele ano. Pronto, e estão a ver aqui que o que está, isto é meninas e meninos em baixo, para rapazes e raparigas há uma diferença, e as curvas que estão aqui a azul são as curvas da população sem acondroplasia, e as curvas que estão em tons de amarelo são as curvas para a população com acondroplasia. E é importante entender que o maior ganho então de centímetro nos primeiros anos, e depois há uma certa estabilidade a partir dos 2, 3 anos até à puberdade. Pronto, e é neste período aqui que nós estamos aqui a falar que talvez não centraremos hoje tanto aqui no início do crescimento e depois na puberdade, que é mais... Depois é mais complexa a avaliação, está bem? É mais difícil de eu estar aqui hoje a ver os detalhes, mas nesta fase, sobretudo entre os 3, 4 anos e os 10, 11 anos, as coisas são mais lineares. Portanto, em média, uma criança sem acondroplasia vai crescer 6 centímetros por ano e uma criança com acondroplasia vai crescer nesta fase pelo menos 2 centímetros, vai crescer à volta de 4. Claro que isto não é igual para todas as crianças, isto tem aqui a média e depois tem os que nós chamamos os desvios padrão. Pronto, e aqui ou os percentis, portanto aqui está o percentil 5, o percentil 95 e o percentil 50. O percentil 50 é o que corresponde à média.
Pronto. E então isto ajuda-nos, e é aqui que vamos nós tentar entender, dependendo de quando o medicamento foi começado, qual vai ser o impacto que vai ter neste crescimento. Se quiserem, pronto, alguma coisa de interromper-me, Inês, ou que esteja, é importante. Então, as curvas, para nós termos esta noção, claro que não podemos usar as curvas habituais do boletim de saúde, porque nós não estamos a ver o afastar progressivo da curva, está bem? E nós ainda encontramos algumas crianças com acondroplasia antes de nos chegam aqui que foram seguidas assim, está bem? Com a curva, sem saber noção exatamente qual a distância em relação à curva apropriada para a acondroplasia. Pronto, isto é sobretudo importante no início da vida e também para o período cefálico, que hoje não vamos aqui muito falar. Existem várias curvas que foram desenvolvidas em diferentes populações e nós usamos aqui as curvas que nas nossas primeiras avaliações pareceram bater certo, mas são também as curvas que estão mais disponíveis hoje online e com ferramentas a serem desenvolvidas que mais nos permitem usar nesta avaliação a longo prazo, está bem? Então são as curvas que são, na verdade, alemãs e escandinavas da Suécia, portanto não são da nossa população, não temos nenhumas portuguesas, nem ibéricas, nem da Europa do Sul, está bem? Existem curvas argentinas, americanas, curvas também então estas da Europa do Norte, mas a verdade é que parece-nos, pela nossa experiência, que podemos usar estas com alguma fiabilidade, pelo menos o conjunto de cerca de 50 a 55 crianças com acondroplasia que seguimos nestes últimos anos, não estão muito longe daqui quando as pomos nas curvas, está bem? Então, estes gráficos que penso que quase todos vocês têm, não é? É importante trazerem-nos para a consulta, nós estamos a tentar registarmos nos nossos registros e também o ideal é levarem convosco, apontarem também aquele registro e entenderem a curva que está a ser seguida. Talvez aos primeiros 6 meses de tratamento, 1 ano de tratamento, não vale a pena olhar demasiado porque as coisas podem ainda não ser claras, mas depois a longo prazo isso é importante para manter a motivação, para entender o que é que estamos a ir vendo, pronto, e também a medir. Então aqui o que é que nós estamos a ver? Este é o comprimento, não é? Que é medido deitado até aos 2, 3 anos de vida e depois de pé, consoante a criança, a partir daí. E temos o comprimento, então a altura, esta curva vai até aos 48 meses e depois temos aqui, por acaso está duplicada, diz assim só rapazes e raparigas, depois temos uma outra a partir desta idade. A cinzento claro é a curva da média da população sem acondroplasia e aqui, então, esta linha escura é a média para a acondroplasia. Depois, nós estamos a olhar, então, cada linha que nós estamos a olhar corresponde ao que nós chamamos um SD, um desvio padrão, acima ou abaixo da média. Isto é uma medida estatística, está bem? E que nos permite, então, medir a distância em relação à média, está bem? O, digamos, habitual, 95% das pessoas vai estar entre o menos 2 desvio padrão e o mais 2 desvio padrão. Isto é o considerado o habitual para a curva da acondroplasia. Para uma criança da acondroplasia vai crescer habitualmente seguindo uma das linhas, mas pode ser neste espectro todo que nós estamos aqui a ver, está bem? Quando foge a mais disto é que é algo que é inabitual, está bem? E está nos tais 5% das exceções, digamos, e que temos que procurar também um motivo de porquê que pode estar a fugir. Então Dr. Sérgio, só uma pergunta, sim, só para esclarecer. Em relação às curvas e esse intervalo, uma criança que esteja no percentil 90 da acondroplasia é uma criança com acondroplasia com uma criança que esteja no percentil 5, ou seja, são valores válidos. Exatamente. Essa faixa toda está bem. Essa faixa toda é considerado, pronto, não gostamos muito de usar a palavra normal, mas não significa É o que pode acontecer. Para a acondroplasia, nem toda a gente vai estar na média, não é? 50. Portanto, isto há na mesma uma distribuição que a gente chama gaussiana, pronto, da maioria está perto da média, portanto a maioria vai estar entre o mais 1 e o menos 1, mas depois vai haver um grupo de pessoas que vai estar o mais 1 e o mais 2, e entre o menos 1 e o menos 2. Isto se calhar para esclarecer que não há ter menos, parece ter menos acondroplasia ou parece ter mais aqueles meninos que crescem com uma velocidade natural. A forma do meu filho é mais grave ou menos grave? Não é claro que poderemos ter alguns fatores em consideração
que nos poderão dizer, olha, aquela criança tem uma forma mais grave ou menos grave. Habitualmente, a estatura aqui é um desses parâmetros que nós poderemos dizer, de facto, se estiver perto do -2, normalmente, ou mais frequentemente, há mais complicações a outros níveis. Mas o que nós estamos aqui a querer falar em termos clínicos é a gravidade em termos das complicações, se teve ou não estenose do foramen magnum, apneia obstrutiva, alguma destas complicações mais importantes. Mas existe na literatura alguma correlação com isso. De facto, as crianças que estão mais perto aqui do fundo poderão ter mais tendência a ter alguma hipoplasia também craniofacial e desse tudo, mas não é definitivo, e há também alguma influência da estatura da família. Pronto, isso não está provado em todos os estudos, há alguns que sim, mais evidentes, outros que não, que também numa família em que os pais, não tendo a condroplasia, têm estaturas mais elevadas, estará mais para cima, para baixo, pronto, como nas crianças sem a condroplasia, tá bem? O que acontece é, nos primeiros meses, portanto, e até aos 2 anos, vai ser encontrado uma destas linhas, portanto, e vai ser essa linha que habitualmente a criança, se não acontecer nada em particular de algum tipo de complicação ou outra intercorrência, vai seguir até a adolescência, está bem? Portanto, é esse tipo de o que nós estamos a observar. E depois, se a partir de determinada altura é iniciado um medicamento, é esse impacto na curva que depois vamos estar a medir. Pronto, isto só em estatura, porque, mais uma vez, outros efeitos que o medicamento possa ter, tá bem? Eu trouxe aqui alguns slides, não sei o quanto detalhe vão querer que eu entre um bocadinho nisso, mas não foi provado, pelo menos ainda, que haja um impacto a nível das complicações, da qualidade de vida ou de outras coisas que nós, claro que secundariamente, poderemos ter efeitos, mas isso até ao momento não foi demonstrado e é a estatura o que nós vamos estar aqui a ver. Não sei se querem mais um bocadinho que eu falo aqui das curvas, de olhar como é que nós olhamos para elas. Acho que o importante era mesmo agora perceber, perante principalmente nos medicamentos que estão aprovados e que as crianças nesta fase estão a ter acesso, referiu que a partir do momento em que a criança começa a receber um medicamento para a condroplasia, espera-se que haja uma alteração na curva de crescimento. Como é que fazem essa validação? Eu já vou aqui um bocadinho explicar essa parte, mas e se lembrar que nós estamos a ver uma coisa que há bocado vimos, não é? E acho que esta imagem é boa para ver aqui a diferença ao longo do tempo, não é? De afastamento, não é? Quando fazemos assim uma aproximação, às vezes isso não é tão claro. E o que nós queremos é observar se esta curva que se iria afastando como seria expectável, na verdade inverte a sua inclinação e vai ficar, nunca vamos querer o objetivo neste momento não é atingir a curva da população normal, é ficar em inclinação paralela o mais possível a esta, está bem? Pronto, portanto, em vez de se afastar, de pelo menos deixar de se afastar. Se aproximar, ótimo, mas não é o que queremos digamos, pelo menos sabemos que vai haver um afastamento progressivo e que haja isso. Pronto, então, e aqui falar um bocadinho destas expectativas, que este é um artigo, pronto, em que nós participámos dos primeiros países com experiência, digamos, no mundo real dos hospitais, sem ser em contexto de ensaio clínico, e um resumo dos protocolos que as pessoas usámos. Como a enfermeira Cristina também já disse há pouco, nós não estamos a fazer as coisas independentes dos outros centros e estamos a tentar coordenar de modo a ter protocolos bastante semelhantes aos outros. As expectativas, de facto, da família do utente, do própria pessoa, do utente e do médico, podem ser muito diferentes. Pronto, e aqui está em inglês, mas reflete exatamente, antes de começar a medicação e sobretudo nas primeiras vezes, é muito importante entender o que é que cada pessoa e o que é que cada criança até e o que é que cada pai está à espera do medicamento, para depois percebermos o que é que eu até gostaria que o medicamento fizesse, mas na prática o medicamento o que estamos a medir é isto. Apesar de todas as expectativas e estarmos a medir várias outras coisas, na prática a eficácia vai muito ser baseada na medição da altura global.
está bem? Pronto, só um bocadinho de onde é que veio o nosso protocolo. Veio da adaptação do protocolo francês, portanto, em França começou uns 6 meses antes a pensarem no assunto e fizeram um protocolo nacional, e o nosso é basicamente a adaptação desse, está bem? Às vezes alguns pais perguntam porquê é que tem que fazer isto, aquilo e aquilo outro, pronto, porque derivou desta digamos, adaptação do que foi feito em outros países, e hoje a maioria dos países faz umas versões mais simplificadas ou mais detalhadas disso. E é importante, de facto, perceber, as análises, o eletrocardiograma, umas coisas têm um objetivo, a antropometria tem, então, o objetivo de avaliar a eficácia. Está bem? Pronto, eu vou passar um bocadinho à frente. Mas enquanto está a passar à frente, acho que uma das coisas muito importantes que citou, e de facto é essencial, é ter um registro de expectativas que sejam o mais aproximados da realidade. Quais são as expectativas de um clínico e de um profissional de saúde em termos de medições, em termos de eficácia destes medicamentos, sendo realista e não demasiado otimista? Isso. Então uma das coisas que às vezes as pessoas estão a pedir só para dizer, porque as análises não são para ver a eficácia, está bem? É só para manter que está tudo a ver bem, e que não há alguma questão de a criança ter outra patologia que nos... Pronto, e o eletrocardiograma a mesma coisa, a tensão arterial a mesma coisa, portanto, isso não está nada a ver, é para ver a segurança do medicamento e continuarmos a registrar que a segurança é muito boa e não temos efeitos secundários. Pronto. A eficácia vai então se basear digamos, nas medições. Pronto. E eu pus aqui, deixem-me só ver. Estes são a lista de número dos ensaios clínicos em realista, o que foi feito. Temos aqui um conjunto de resultados, está bem, que têm interpretações diferentes, mas que é importante nós termos a noção do que é que eles querem dizer. Está bem? Pronto. E cada estudo que foi feito em grupos de crianças ao longo do tempo deu resultados sobreponíveis, mas ligeiramente diferentes. E às vezes são apresentados de maneira diferente. Pronto. Este é o resumo. Eu tenho aqui um slide para cada um, mas vou passá-los rápido só para entenderem um bocadinho o que nós falamos. Portanto, este primeiro estudo mostrou um aumento de 1,35 centímetros ao ano acima do que seria. Portanto, se a criança estava a crescer os tais 4 centímetros, em média passou a crescer 5,35 centímetros. Pronto. E o que faz muitas vezes nós falarmos com os pais no tal acréscimo cumulativo. Portanto, aqui aos 60 meses, não é? Vamos ter, aos 5 anos, vamos ter mais 9 centímetros. Portanto, isto seria o que neste estudo veio, já vão ver sobre o nível ao outro, de realista, em média, mais uma vez. Estão a ver aqui tudo o que isto significa, estes intervalos, são crianças, a média é o que estamos a ver aqui, a maioria das crianças está aqui a azul, mas umas, estão a ver, houve umas que cresceram bastante mais e outras que cresceram bastante menos. Portanto, há todo um espectro e a vossa criança pode estar na média, pode estar no ponto, mas pode também estar mais acima ou mais abaixo. Portanto, e a variabilidade está em todos estes estudos. Portanto, não vamos ter resposta igual em todas as crianças. Pronto, agora vou passar aqui um bocadinho à frente. Então, estamos a voltar a falar então da velocidade anualizada do crescimento, está bem? Da tal, por exemplo, aqui foi 5,5 centímetros, não é? Os tais acima, e foi a determinação da dose, porque é que estamos a dar esta dose e não outra, pronto. Manteve-se ao longo do tempo, e podem ver aqui os centímetros cumulativos, isto então já contando os a mais no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, está bem? E o que é que pode ver isso? Depois, outra maneira de olhar para a situação é então o tal desvio padrão, e eu já vou mostrar depois ali umas curvas que nós vamos a ver. O desvio padrão era o tal 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Está bem? E temos dois tipos de desvio padrão que podem ser calculados. O que é mais fácil de calcular, porque está disponível por alguns, digamos, ferramentas informáticas, é o desvio padrão em relação à curva normal, curva sem acondroplasia, digamos. E aí, nos estudos mostraram que em cada ano, em média, houve um aproximar de 0,28. Pronto. E já vamos ver um bocadinho o que isso pode dizer, e foi algo que foi claro nos estudos também isso. Pronto, eu vou passar aqui um bocadinho, o número que se calhar retém mais, porque foi aquele que é o estudo de fase 3, o mais prolongado, deu
há bocado foi 1,35, no outro estudo aqui é 1,5. Portanto, se nós considerarmos entre 1,35 e 1,5 por ano, este será o realista que nós vamos esperar em média para cada criança. Mas se for 1 centímetro, já estamos a ver eficácia. Se for 2 centímetros, estamos a ver acima da média. Pronto. Isso é o que nós vemos aqui. Depois, outra coisa que nós medimos também os vários segmentos de envergadura, a altura sentada, até medimos a mão e mais algumas coisas. Estamos a recolher informação, mas neste momento não podemos não extrapolar por aí a eficácia, porque os estudos o que mostraram é uma tendência à melhoria da desproporção. Isto é um rácio entre o segmento superior e o segmento inferior, que vamos retirar quando fazemos os cálculos da altura sentada, mas os estudos não foram, estão a ver aqui a sobreposição de placebo com o medicamento é grande. Eles há uma tendência a melhorar a desproporção, mas isso não foi comprovada, digamos, a 100%, logo nós não vamos tirar por aí se está a funcionar ou não o medicamento. Há uma tendência à melhoria, nós estamos a registar isso, mas não estamos, digamos, a olhar com esses olhos de se o medicamento está a ser eficaz ou não, porque não foi essa a evidência dos ensaios. Pronto. Depois, aqui lembrar que também não é igual olhar para, então, a variabilidade dos grupos e tudo o que foi dado não é igual. Pronto. Este gráfico demonstra também uma tendência mais evidente ao longo do tempo de tratamento. Estão a ver primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e aqui a relação dos centímetros. Estão a ver que no primeiro ano e no segundo é mais difícil de ver a eficácia e a coisa fica mais fácil a evolução ao longo do tempo, e é por isso que é importante termos essa noção a longo prazo. Pronto, Doutor Sérgio, uma pergunta. Esse gráfico anterior, se não se importa de ir para trás, refere-se a crianças com que idade? Porque bom, eu por acaso... que temos em relação à idade da criança, se a eficácia observada é maior, menor ou igual em crianças, por exemplo, com 2 anos ou crianças com 10. Pronto. Então, eu por acaso tirei esses gráficos para não ser aqui demasiado, mas eu posso ir buscá-los se vocês quiserem. Não é igual. Não é igual, está bem? Eu pus aqui, pronto, isto são as nossas avaliação ao primeiro ano de tratamento. Vamos fazer agora o segundo ano de tratamento. Pronto, e tem ao longo, vocês podem ver a distribuição ao longo das idades, entre começámos alguns aos 2 anos e outros até aos 14 anos que foram em tratamento. E isto é da população portuguesa, está bem? Estão a ver a diferença que há, não é? Pronto. Nos estudos, a maioria das crianças estava, de facto, entre os 4 e os 10, 11 anos. E onde há mais crianças a ser tratadas é nesse período que está mais confiança nos resultados. A partir dos 12, 13 anos é mais difícil ver, porque entram muitos fatores da puberdade em prática e as respostas são muito individuais. Nos resulta mais do que outros. Pronto, mas não é igual em todas as fases, está bem? E onde há mais incertezas, ou digamos, há certezas, digamos, menos certezas, para não lhe dar pelo contrário, é nos primeiros anos. Pronto, agora está a alargar a indicação, como vocês devem saber, até aos 4 meses, portanto começar a dar mais cedo, mas os resultados não são tão evidentes, está bem, nos ensaios clínicos como são entre estas idades. E de facto aqui, após os 12 anos, às vezes até após os 11 anos, em algumas pessoas, os resultados são mais difíceis de ver. Mas estão a ver aqui, no nosso primeiro ano de vida, mesmo nesta idade que seria mais fácil de avaliar, temos uma grande variabilidade. Portanto, o que é importante é os que começaram em diferentes idades têm expectativas diferentes, porque o tempo de tratamento é diferente. Se eu comecei aos 8 anos ou se comecei aos 2 anos, não é? Porque a janela, digamos, de tratamento vai ser até encerrar o crescimento na puberdade, portanto, até terminar, digamos, esse processo, e, portanto, se estou à procura de um efeito cumulativo de 1 centímetro por ano, não é? Se eu só vou tratar 3 anos, eu tenho que ter essa consciência que a minha perspectiva, se eu comecei aos 11, provavelmente é aos 14, 15 já deixar de ter eficaz na melhor das hipóteses, portanto, eu estou a beneficiar 3, 4, 5 centímetros. Portanto, é preciso ter claro essa noção, sobretudo os que começaram mais nesse final de tudo. E houve, de facto, várias adolescentes que optaram por não começar,
por esse motivo, por acharem que não valeria a pena dar uma injeção todos os dias, quando se calhar só iríamos estar a falar nessa dimensão de melhoria. Outras pessoas que acharam que mesmo que eu cresça mais 5 centímetros, 6 centímetros, isso já vai valer a pena, pronto. E então, e nós começámos neste período a quem quis e estamos a ter resultados agora, pronto. Houve adolescentes que estão a parar o tratamento porque não resultou tanto, outros que está a resultar e estão a optar por continuar, está bem? E há essa variabilidade toda. Pronto. Isto só para dizer que em Portugal, portanto, estes são os nossos resultados aqui do lado esquerdo, tivemos a azul que estamos a ver aqui, um bocadinho maior de variabilidade do que no ensaio clínico, mas em média, portanto, os tais desvio padrão, que eu já vou mostrar um bocadinho melhor o que é, de mais 0,26, muito parecido com o 0,28 do ensaio clínico. No global, apesar desta variabilidade toda que vocês estão aqui a ver, pronto, e isto é a variação do tal Z-score, que é o desvio padrão, e aqui do lado é os tais centímetros por ano, a velocidade anualizada de crescimento, está bem? E estão a ver, a média foi 5,8, quando neste período etário seria à volta de 4, está bem? Portanto, foi mais 4 ponto qualquer coisa, seria aqui o que seria. De facto, muito sobreponível, no geral, ao ensaio clínico. Agora, esta criança não está igual a esta. Está bem? Portanto, é isso um bocadinho. Agora, não quer dizer que passado um ano, esta já não esteja parecida e vice-versa, porque observamos taxas de resposta não todas iguais ao primeiro ano de vida. Pronto. Então, aqui um bocadinho o que é que vamos aqui ver a avaliação de eficácia. Portanto, quantos centímetros cresceu no ano, portanto, e não vale a pena muito, nós medimos aos 6 meses, mas de facto vale a pena olhar mais no global, porque pode haver aqui variações mesmo no espaço mais curto. Nós medimos neste momento cada 6 meses as medições principais e cada ano as medições mais detalhadas, está bem? Do resto, de tentarmos ter então a longo prazo a perspectiva também da desproporção. E depois são feitos estes cálculos que nós tentamos que sejam feitos no próprio dia, mas nem sempre os conseguimos fazer, está bem? Porque, de facto, existe sentar, pensar e calcular, porque nem toda a gente, nós não conseguimos marcar a consulta exatamente 12 meses depois. Uns é 11 meses, 11 meses e alguns dias, outros é 12 meses, depois tem que entrar uma fórmula para corrigir os meses, está bem? De intervalo para dar tal cálculo da velocidade anualizada do crescimento. O desvio padrão é um bocadinho mais fácil e é esse que temos apontado um bocadinho mais progressivamente, porque podemos ter, digamos, e sobretudo o desvio padrão em relação à curva sem acondroplasia, está bem? Esse é mais imediato pôr numa fórmula, uma ferramenta informática e obter esse valor, está bem? Já vamos ver esta variação do desvio padrão em relação à curva da acondroplasia. Nós não temos uma ferramenta informática que nos dê este valor automático agora, e olhando a curva é que conseguimos ver isso. Pronto. Eu pus aqui um exemplo, está bem? Então, por exemplo, é importante construir a curva para trás, mas claro que às vezes temos a curva anterior que não foi medida sempre nas mesmas condições. Portanto, temos que ter aqui algum intervalo de pensar. E depois temos aqui, por exemplo, começou aqui um medicamento e o que é que nós vemos? De facto, o que estava aqui, atenção que esta mudança de curva é a mesma coisa, está bem, só que são em curvas diferentes e parece que aqui há uma inclinação maior, mas estamos a ver tudo assim. Então, esta criança estava a crescer entre o -1 e o -2 desvios padrão. Por exemplo, -1 deve ser, se nós aplicássemos se houvesse uma ferramenta que não temos agora, neste momento, para dizer, teria para a curva da acondroplasia no -1,5 desvio padrão, por exemplo. Para a curva sem acondroplasia, que é o que estamos a ver aqui, portanto, fazendo a diferença daqui para esta linha cinzenta, estamos a olhar que, por exemplo, aqui estava nos menos quase 6 desvios padrões. Portanto, entre aqui e aqui é como se tivéssemos 6 linhas de diferença. Está bem? Pronto. Então é esta distância daqui a aqui que nós estamos a medir com este valor. E estão a ver que depois de começar o tratamento há uma melhoria neste parâmetro. Pronto. E a diferença, estão a ver, mas já tinha havido aqui uma melhoria espontânea,
aqui, portanto, há pequenas diferenças mesmo sem medicamento às vezes que acontecem, mas ela, com o medicamento, há também uma franca melhoria em termos, por exemplo, esta criança já não cresceu os mais 2,8, até cresceu mais do que seria de expectável. Pronto, e temos aqui um exemplo de que cresceu acima do que eu esperaria. Está bem? Do que esperaria, digamos, da média do que foi reportado. Portanto, houve uma diferença de mais 4,9 no primeiro ano, ao primeiro ano e meio, mais 8,7, por exemplo. E nós vemos que, então, aqui, não só melhorou, e para a condroplasia estão a ver que já está no 0, ou um bocadinho acima do desvio padrão, portanto, na média, está bem? Enquanto estava no menos 1,5. Este cálculo, por exemplo, melhorou pelo menos um desvio padrão depois de começou o tratamento. Para a curva da acondro, que é esta aqui. Para a curva sem acondroplasia, melhorou este valor. Então, no fundo, está a medir a diferença no intervalo das curvas das crianças sem acondroplasia e ver se essa diferença vai diminuindo. Vai diminuir. Portanto, se olharem aqui agora para a inclinação da curva, já estão a ver que esta curva está quase, ou um bocadinho até acima, mas paralela a esta, certo? Pronto. E isto, digamos, é a melhor expectativa que poderíamos ter. Está bem, diria. Isto foi dos caso de sucesso. Exatamente, um caso em que deu-se a medicação e ela resultou até acima do que seria esperado, pronto, e temos de facto, mas estão a ver, mesmo quando continue isto, ela não vai chegar lá, não é? Temos que ser realistas e pode acontecer que nos próximos anos não cresça tanto e isso é um bom resultado na mesma, está bem? Porque as coisas às vezes há uma pequena variação, não é? Um ano cresceu um bocadinho mais, no outro ano ligeiramente menos, pronto. E estas são, e aqueles... anotações que a enfermeira Cristina disse há pouco, se foi fácil medir esta criança ou não, o quanto nós temos a confiança nestes resultados, também são anotados no processo para a gente ter uma ideia de acompanhando a longo prazo. Pronto. Okay. Eu trouxe aqui mais alguma outra curva, pronto, vejam, por exemplo, aqui a variabilidade que houve, por exemplo, nos primeiros 12, 13 meses de vida desta criança. Estava na média, diminuiu um bocadinho, depois voltou a subir, está bem? E depois, vejam, depois de começar o medicamento, temos que olhar sobretudo ao ano anterior, para depois avaliar o ano seguinte, está bem? De quanto é que melhorou em relação a esta parte, está bem? Pronto. Apesar dele aqui até ele ou ela estar aqui acima, pronto. E vejam, haverá muitos outros fatores que nós ainda não conhecemos e que poderão influenciar. Exatamente. O importante, acho que pelas conversas que tenho tido com alguns pais, é mesmo perceberem na sua realidade do seu filho ou filha este conceito de eficácia e também perceberem a questão do ser a longo prazo. Acho que fica claro que não é uma questão de 1 mais 1 igual a 2, há muitos parâmetros a avaliar, é muito complexo, mas era importante que os pais tenham a noção da complexidade de todo este processo e que uma criança não é igual à outra mesmo tendo o mesmo diagnóstico. E se calhar, por questão do tempo, vou aproveitar para perguntar à enfermeira Cristina, que são coisas que têm sido também faladas ultimamente com os pais, a administração dos medicamentos. E este medicamento em particular é uma administração injetável. Para alguns pais passam desafios de conseguir fazer a administração de um injetável. Aqueles que estão a começar agora. Conselhos a dar, o que é que podem fazer para facilitar, como é que se pode reduzir a ansiedade da criança, caso seja uma criança que manifeste ansiedade? Eu vou tentar resumir um pouco o mais importante na questão da redução da ansiedade, para também não me estender muito. Mas o mais importante, independentemente da idade, é o estabelecer rotinas, não é? A criança, a continuidade do tratamento é que vai depois tornar que aquela administração se torne parte da sua rotina. Agora, é óbvio que não é igual ter uma criança de 2 anos ou ter, assim como nas medições, na administração da terapêutica também não é exatamente a mesma coisa. Nós, quando temos crianças mais crescidas, essa parte está geralmente um pouco mais facilitada, numa fase inicial pelo menos, porque a criança já tem consciência do benefício de que pode ter e, portanto, já tem a motivação para o fazer. Quando a criança é mais pequena, os pais têm que ter em consideração que a criança não vai entender
o porquê de o estar a fazer e, portanto, os pais têm que incluir aquela atividade como incluem outra atividade na rotina da criança. Eu diria que é importante em crianças também mais pequenas e que estão a começar, não prolongar às vezes demais, que às vezes é isso quando os pais vêm dizer estamos ali mais de 1 hora até fazer a injeção e eu tenho medo que ele fique com traumas e existe muito este receio que a criança cresça com algum tipo de trauma. E eu diria que, pela experiência não só da displasia, mas também porque trabalho muito com crianças diabéticas e com crianças que precisam de injeções subcutâneas até mais que uma vez ao dia, não são as injeções que vão causar trauma. Portanto, o que pode causar trauma é precisamente a dúvida, não é? que se instala às vezes na própria família, se estão a fazer a coisa certa, se não estão. Portanto, o mais importante é também os pais estarem, primeiro, prepararem-se para o que vão fazer, consciencializarem-se que aquilo de facto é aquilo que estão a fazer de melhor para o seu filho, depois de tomada essa decisão, e tentarem tranquilizar-se um pouco para também não passarem o receio para as suas crianças. De qualquer das formas, há técnicas que podem utilizar depois no dia-a-dia, que podem ser umas mais farmacológicas, outras mais de distração ou não farmacológicas. Utilizar um momento do dia tranquilo, que não seja à pressa, é o nosso primeiro conselho. Geralmente os pais optam pelo fim do dia por ser um momento mais fácil. Algumas crianças preferem ser deitadas na cama, outras no sofá, a ver bonecos. Uma altura, muitas vezes os pais nem gostam de pôr as crianças a ver vídeos, e essa é uma altura em que, pronto, ok, durante este momento podes ver um vídeo ou 2 de bonecos, ou até na televisão ou no telemóvel enquanto estão a fazer. E depois se a questão da dor, e não for só a ansiedade, se for a questão da dor, da picada, nós no início estávamos a sugerir que colocassem o EMLA, cada vez mais abandonamos essas estratégias mais farmacológicas, porque começamos a perceber que a diferença não era assim tão grande entre as crianças que faziam o EMLA e que não faziam. Claro que ainda temos algumas crianças que mantiveram e que corre bem e tudo bem, não há problema nenhum, mas o que nós começamos a notar é que esse tempo de 1 hora de espera para que o analgésico fizesse efeito também aumentava ali um pouco a ansiedade do momento em si, quando a picada é uma picada rápida e sem uma dor assim tão exagerada. Eu trouxe aqui alguns dos exemplos. Temos a lidocaína em spray, temos o gelo, temos o EMLA, que alguns pais ainda colocam. Neste momento a maior parte dos pais estão a colocar gelo ou antes ou depois para alívio da dor. Às vezes eu aconselho a utilizarem, por exemplo, para haver ali uma ligação afetiva com aquilo que estão a fazer, utilizar aqueles bonequinhos de gel frio que às vezes compra na farmácia, que tem a forma de um porquinho, a forma de uma joaninha, e portanto associam muitas vezes a essa figura um conforto, sobretudo nas crianças mais pequenas e também às vezes nas maiorzinhas, que acaba por servir ali um bocadinho como alívio. Também falamos... não temos tido cá no hospital, mas por agora consegui arranjar, entretanto, um básico, não sei se já conhecem, que dá para pôr umas asinhas de frio, que colocamos essas asinhas de frio no congelador, e depois, quando é necessário, podemos uns segundos antes colocar com a vibração. Eu até vou mostrar, faz uma vibração. Faz uma vibração ao mesmo tempo que dá o frio e faz ali um efeito anestésico em que não é preciso utilizar nenhum fármaco, digamos assim. Distrai ali a criança um bocadinho da dor e anestesia um pouco a pele, que também pode ser adquirida. Eu até estive hoje a pesquisar e há um site português que é Diabética com K, porque isto também é utilizado para doentes diabéticos, para as suas picadas. E pode ser adquirido pelos pais lá. Nós aqui no hospital temos só para a amostra, não temos para dar aos meninos, mas quem achar que faz algum sentido pode utilizar. Agora, é interessante ouvir todas as formas que é possível utilizar para diminuir esta ansiedade,
mas da leitura que faço do que estão a dizer e talvez também por experiência pessoal, a nossa ansiedade como pais é absolutamente fundamental. É a mais importante. Portanto, sim. estou a achar curioso, por acaso temos aqui uma mãe a dizer que começou há 15 dias a administração do medicamento e que está nervosíssima. É um fator que influencia. Influencia sobretudo, eu até costumo, às vezes os pais não entendem aquilo que eu digo, no sentido, às vezes, à primeira impressão pensam, a enfermeira não está boa da cabeça, quando eu digo para aceitarem isto como uma rotina, como se fosse lavar os dentes. E eles ficam assim a olhar para mim, mas não é lavar os dentes. Mas acaba por ser, porque se nós pensarmos que há crianças que choram e fazem birras enormes quando se troca uma fralda, quando se lava os dentes, quando são pequenas, portanto nós temos que considerar isto também uma rotina, não é agradável, obviamente que não é, e nós temos que ter essa percepção, mas também não é, ou seja, se a criança estiver tranquila e distraída, também é uma coisa que facilmente ela tolera, não é uma coisa não tolerável, porque senão nós também não sugeriríamos este tipo de tratamento aos nossos meninos, como é evidente. Aqui a questão às vezes é quando os pais pedem sistematicamente desculpa em todas as administrações, estão a passar uma ideia ao filho de que estão a fazer alguma coisa que não está tão bem. Eu sei que às vezes é difícil controlar essa parte, não quer dizer que não se possa pedir desculpa se houver uma administração que não corra tão bem. Olha, filho, desta vez não, doeu-te mais um bocadinho, desculpa, então como é que queres que eu faça amanhã? Queres que ponha um bocadinho mais de frio? Queres que ponha os bonecos diferentes? Ou seja, combinar depois da administração, combinar como é que nós podemos melhorar para amanhã, mas nunca pôr em causa o fazer, ou seja, a criança deve participar no processo de decisão, pode e deve, mas isso deve ser negociado antes da administração em si, não é? Ou então no final da administração para a próxima administração, porque senão o que vai acontecer se nós no momento em que vamos administrar estivermos a negociar com a criança naquele preciso momento, a hora, o local, o sítio, como é que se faz, como é que não se faz, a ansiedade da criança vai começar a crescer e ela vai tentar arranjar estratégias para prolongar prolongar essa administração, e isso é o que causa stress tanto à criança como aos pais, porque depois em vez de 5 minutos de tratamento estão ali 1 hora para fazer um injetável. Então a minha sugestão é dar e no fim conversar, pronto, porque a criança vai perceber que aquilo tem que se dar e portanto no fim vai tentar negociar, ok, mas eu amanhã quero fazer de forma diferente, ou quero experimentar aquilo, ou quero ir tentando negociando com a criança, mas sempre sem exagerar no tempo de preparação, porque eu acho que é isso que depois começa a criar o tal, não só trauma para a criança, mas também para os pais, porque se sentem ali o fim do dia, que é suposto ser um fim do dia tranquilo e em família, começa a ser ali quase às vezes um momento de pesadelo, não é? E não é isso que nós queremos. Portanto, nós queremos as nossas crianças e as nossas famílias tranquilas ao fim do dia e que isto seja só uma parte do final do dia e que não seja centrado só na administração E falando da terapêutica. Falando de mudanças, citou e concordo que é importante ter um ambiente, uma constância, algo que seja uma rotina, mas também assegurar que há vezes em que as coisas vão ser diferentes, em que é o pai a dar, ou a mãe a dar, ou são os dois, ou que é só uma pessoa sempre, ou que um dia será outra pessoa. E outra coisa que pode mudar, e que mudou recentemente também, neste medicamento, foram as agulhas e as seringas. Até que ponto alguns pais refletiram que notaram diferença no filho ou na filha no momento da injeção? É algo realista associado ao material em si, ou algo que pode vir da sensibilidade também dos pais houve uma mudança, já não é igual, aumentar a ansiedade? A que é que se deve isto? Aqui 2 questões. A primeira em relação àquilo que falou anteriormente, da parte do pai dar o colo e a mãe administrar ou vice-versa. Portanto, isso é importante, os pais estarem alinhados, não é? Quem faz o quê em cada momento, e portanto não haver no momento de dar a discussão, não, faz assim, ou seja, isso também estar previamente definido, que pode ir alterando, mas estar preparado, e os pais estarem confortáveis um com o outro nesse sentido também é bastante importante. E depois em relação à mudança, é curioso porque isso
quer dizer, acaba por ter muito a ver com aquilo que eu disse da rotina. Se a criança está habituada a uma rotina, em que é sempre o mesmo medicamento, a mesma forma de dar, isto é um bocadinho mais medições, não é? É sempre da mesma forma. E de repente nós temos uma mudança, já é a injeção em si, por muito pouco dolorosa que seja, é sempre uma injeção, não é? É sempre uma agulha. E quando nós temos, de repente, passamos de uma seringa destas para uma seringa que tem logo aqui uma cor diferente e uma forma de manuseio diferente, portanto, as crianças não são parvas, não é? Elas percebem percebem que há aqui uma diferença, portanto nós não as podemos enganar, não é? E elas entendem que essa diferença é algo que é desconhecido para elas, está bem? Então, mas talvez também porque a interpretação dos pais foi estas agulhas são diferentes. No início surgiu a questão de eu agora não sei medir um medicamento nestas agulhas. É neste tracinho ou neste tracinho. E reparei que houve aí um momento da ansiedade também. Sim, nós, pronto, tentamos apanhá-los todos, mas sei que houve ali algumas famílias que possam ter recebido as novas ainda sem ter passado por nós, pode ter havido em algumas situações, mas na maior parte penso que nós conseguimos fazer a informação prévia do que ia acontecer, mas mesmo assim, naturalmente que há aqui alguma diferença. Eu já o sabia, mas de qualquer das formas, antes deste webinar, confirmei com o laboratório e tenho a resposta por e-mail também do laboratório para confirmar aquilo que já supunha, até porque as medidas das agulhas estão bem explícitas nos invólucros. As agulhas são exatamente iguais, ou seja, a agulha que nós estamos a utilizar anterior para esta, a agulha em si, ou seja, o que difere é a seringa. A seringa, que é a parte onde está o medicamento, uma está em mililitros e a outra está em unidades de insulina. Pronto, logo aí há uma diferença da seringa em si. A agulha é exatamente com a mesma grossura e com o mesmo comprimento, portanto, em termos de agulha em si, é exatamente a mesma coisa. O que difere, de facto, é a seringa e é também o facto de uma ter uma agulha que é retrátil e a outra que nós temos que ser nós a retirar. E, portanto, aqui pode também, de facto, haver uma diferença na sensibilidade das crianças, porque numa nós pressionamos até ao fim e ela própria retrai, nós não temos que ter o movimento de atirar cá para fora, embora ela acabe por sair na mesma, obviamente. Na outra, são os pais que têm que retirar. Aqui eu queria também alertar os pais, tenho vindo a alertar as famílias que estão comigo, mas de qualquer das formas às vezes pode passar algum, que quando nós injetamos o medicamento, nós fazemos, normalmente a bula até fala nos 45 centímetros, nós normalmente até pedimos para fazer um bocadinho mais, portanto não fazer algo até um bocadinho superior aos 45 centímetros, mas quando fazemos a injeção do medicamento, ter atenção que no final de administrar, nós devemos esperar uns 5 segundos ou 6 segundos para ter a certeza que todo o medicamento foi absorvido pelo tecido subcutâneo e depois, quando retiramos, não é retirar de qualquer maneira. Portanto, se nós inclinamos nesta direção, não vamos retirar nesta, está bem? Portanto, tentar retirar exatamente com a mesma inclinação que foi introduzida. Porquê? Porque vai lesar menos tecido ao ser retirado. E isto parece uma coisa óbvia, não é? Mas depois, às vezes, na prática, com os nervos e com a criança a chorar, às vezes não é assim tão óbvio e pode, de facto, levar um pouco mais, o que não acontecia com a agulha retrátil, mais por causa dessa questão da angulação, digamos assim, do que outra coisa. Agora, a agulha em si, os pais fiquem tranquilos que é igual e também queria alertar para não utilizarem outras agulhas e outras seringas diferentes destas, está bem? Porque, embora exista no mercado várias agulhas subcutâneas, estas agulhas com este calibre, com este tamanho, com esta grossura, são as que foram estudadas para este medicamento específico e para esta via subcutânea. E, portanto, não é de todo recomendável que vão tentar usar uma agulha mais pequenina que existe para uma pessoa conhecida que tem diabetes, etc., porque não é a mesma coisa. Os medicamentos não são iguais, a quantidade de medicamento não é igual, e depois o que podemos estar a fazer é que, se substituirmos estas agulhas que estão certificadas pela EMA para ser dadas com esta medicação, ou substituir por outras que são mais pequeninas, podemos estar a pôr em causa a eficácia do tratamento e até mesmo a própria via de administração, porque se for mais pequeno que isto,
o risco de haver intradérmico, de via ser intradérmica em vez de subcutânea é maior, e intradérmica garante-vos que dói muito mais do que subcutânea, porque é uma camada muito mais ligeira da pele e, portanto, a dor acaba por ser até bastante maior. Portanto, em relação às crianças, é os pais acreditarem que as agulhas de facto são iguais, porque são, está bem? Pronto. Se forem crianças pequenas que ainda não entendam bem, eu numa situação sugeri que não mostrassem a parte de cor de laranja numa fase inicial, porque era o que chamou a atenção foi a cor, portanto eles viram uma cor diferente e acharam que estávamos a mudar alguma coisa sem os perguntar primeiro. E depois também é um ensino para nós, porque se calhar não podemos só pensar que temos que avisar os pais que as agulhas e as seringas vão mudar, mas se calhar devíamos ter tido o cuidado de dizer aos pais para também avisarem os filhos, olha, as agulhas vão ser diferentes, as seringas são diferentes, mas é tudo exatamente igual. E às vezes nós pensamos que as crianças não vão dar conta e depois quando vamos a ver e afinal nós estamos a fazer as coisas sem lhes dizer e elas ficam um bocadinho irritadas. São muito observadoras e isto acaba por ser uma aprendizagem para todos e acho que foi muito esclarecedor aquilo que disse, agradeço muito. E antes de fechar este webinar, tenho aqui uma pergunta complexa para o Dr. Sérgio, porque há uma situação aqui um pouco difícil, que é a aprovação de medicação, esta para a achondroplasia, para novas aprovações e que estão em fase de pausa e alguns pais a perguntar o que é que poderá avançar sobre este ponto neste momento? Pronto. Vocês devem-se, ainda estamos em fase de programa de acesso precoce, pronto, se recordarem, ou quem esteve presente no Congresso da ANDO e noutras reuniões do que é essa, e tudo isso implica uma parte burocrática, não é um medicamento ainda comercializado, que tenha um preço negociado e que é mais fácil depois de ser prescrito. Ainda continuamos com uma burocracia importante e pronto, desde que passou aquela fase, já logo no primeiro ano, ao fim de 6 meses, passou os hospitais a pagarem esse medicamento. Pronto, e é o medicamento, como vocês sabem, é um preço muito grande, que sai do orçamento de cada hospital, e ao haver centralização dos cuidados, pronto, isso acarreta para esses hospitais um preço grande. Pronto. Esse é o preço, mas independentemente disso, há um processo burocrático, que é o médico prescreve, vai à farmácia, a farmácia vai ao diretor de serviço, o diretor de serviço vai à comissão de farmácia terapêutica, pode pedir a opinião daqui, da colai, etc. Pronto. E as coisas não são lineares. No nosso aqui, eu não posso falar muito pelo Hospital de Santa Maria, porque neste momento as crianças têm-se tentado centralizar e que uma das coisas que nos preocupou a todos os médicos a nível global, está bem, e houve lá vários países, é que por este motivo da prescrição e dos custos que isso implica, que as crianças ao serem tratadas vai levar a que elas sejam tratadas, a descentralizar para diluir os custos, não é? Pronto, e houve vários países isso aconteceu, nós até na própria, tivemos aqui uma tutoria que penso que volto a agradecer aqui à ANDO, nos ter aquele questionário e aqui a participação de vários elementos, que recebemos cerca de 30 colegas da América Latina e foi muito claro nos países onde isso aconteceu, que deixaram de poder ter um seguimento tão bom em centros mais dedicados para serem depois diluídos. E o que nós queremos é manter uma centralização, uma experiência acumulada de determinados centros, logo esses hospitais depois vão arcar com esses custos. Neste momento, desculpem, aqui portanto, nunca foi rápida a aprovação, está bem? Portanto, eu penso que aqui aqui o caso especificamente a aguardar desde novembro está dentro dos timings que quase todas as crianças tiveram, está bem? Portanto, não é um timing mais alargado do que foi. Aqui, especialmente em Coimbra, tivemos um período mais alargado, está bem? Que neste momento penso que temos a situação mais resolvida e que voltamos a ter pelo menos uma aprovação nos moldes que estávamos, que foi sempre no início, mas isto pode variar e digamos, temos que sempre demonstrar o medicamento está a ser os resultados esperados ou não, portanto nós depois temos que fazer relatórios para a Comissão de Farmácia, temos que fazer justificações, portanto quem está a aprovar estes medicamentos tem a obrigação também, não é, de verificar que eles de facto estão a cumprir
com os objetivos, não é? Pronto. E então, sobretudo numa fase em que não há a parte do Infarmed. Portanto, estes timings são habituais, está bem? Sobretudo estes. Nós penso que não há nenhum hospital que aprova um medicamento em programa de acesso precoce com menos de alguns meses, está bem? De 3, 4 meses. Aqui houve alguns situações em que houve bastante mais do que isso, está bem? Eu penso que está a voltar, mas é preciso também contextualizar, eu acho que até a pergunta até calha bem hoje, porque vocês viram a curva, não é? Portanto, ter 3, 4 meses de espera para o que estamos aqui a apontar a longo prazo é assim tão grave, não é? Pronto, pensem um bocadinho nisso, estamos a falar em ganhos ao fim de um ano de 1 centímetro, 1,5 centímetros, não é? Das melhores, não é? Perder algo, claro que cada mês que a gente pode perder de tratamento, isso vai ter um impacto, é uma janela de oportunidade e todos sabemos disso, e é por aí que lutamos para que seja aprovado, mas no global não terá assim tanto significado. E lembrar também que crianças muito pequenas, está bem? Agora, a indicação, pronto, eu até estava à espera dessa pergunta por causa da indicação ter mudado para os 4 meses a nível da EMA, esses resultados, até os 2, 3 anos, são muito mais variáveis. Portanto, ter menos 3, 4 meses de tratamento, até 6 meses e até se calhar 1 ano de tratamento nessa fase inicial, não é igual a ter menos 1 ano de tratamento aos 6 ou 7 anos, está bem? Pronto. Então, é importante ter essa noção que, de facto, nós gostaríamos de ter aprovações rápidas, mas lembrar primeiro que é muito bom em Portugal ter sido os primeiros países e continuamos a ser um dos países com o maior número de crianças tratadas, não é? E comparem com Espanha, portanto, não tivemos quebra também de fornecimento de medicamento, que houve vários países que assim aconteceu, está bem? Se calhar, conhecendo um bocadinho a perspectiva global, dá para perceber também que, pronto, ter 3, 4, 5 meses ou algo, 6 meses para a aprovação do medicamento não é algo que seja uma situação, digamos, dramática para o benefício daquela criança, está bem? Este medicamento tem um efeito cumulativo a longo prazo. Agora, não sendo por isso, temos que lutar todos, não é? E isto também é a associação e todos, e ser claros, não é? Porque lembrar também o peso que tem a vossa opinião, não é? E o que esses meses poderão ter de atraso para depois ajudar, não é? Os decisores políticos, porque isto depois vai ser essa situação, ao medicamento ser comercializado, o tipo de financiamento, para nós gostaríamos que houvesse um financiamento vertical, que não saísse o orçamento de cada hospital, para poder manter a centralização dos cuidados e sem questões constantes das diferentes administrações de hospitalares e tudo isso. Pronto, eu espero ter, sem responder à pergunta, obviamente, mas tentando clarificar, está bem? Também dando assim uma perspectiva mais global da situação. Mas só para esclarecer um ponto, o Hospital Pediátrico de Coimbra continua a ser o centro principal de referência para crianças com achondroplasia, o Santa Maria mais para outras displasias, como a osteogenesis imperfeita, mas também tem algumas crianças com achondroplasia. Então, o pai a perguntar que está a aguardar ainda aprovação e transferência para Santa Maria. Então, como disse... Nós temos, pronto, em todas até o ano passado, digamos, todas as crianças do país inteiro ou que quisessem vir a Coimbra vinham e continua a ser assim, está bem, não mudou, portanto nós podem vir, quem quiser vir a Coimbra vem, mas de facto em Lisboa a equipa de Santa Maria, muito em colaboração também com a Dona Estefânia, está bem, portanto a ver, disponibilizou-se e começou a tratamento, então tem-se proposto a cada família da Zona Sul, se preferir iniciar a medicação no Hospital de Santa Maria, tem-se tido essa conversa e vários dos pais estão a optar por isso. Sobretudo em crianças sem complicações e em situações em que os pais se sintam à vontade com essa parte. Pronto. Mas isto só para esclarecer um ponto, se o cuidado de centro de referência e cuidados de proximidade, ou seja, quando o medicamento estiver aprovado, isto também acho que é importante esclarecer, que poderá ser outro hospital a prescrever um medicamento, mas ir a um centro de referência e continuar o acompanhamento em Coimbra, neste caso, seria o ideal. Ou
É assim, em termos pronto, nós aqui, isso é uma questão que é difícil um bocadinho de entender e que os próprios outros colegas, portanto, aqui não há a prescrição, que é como se fosse a receita, não é? É da quem prescreve tem que ser a pessoa que faz a monitorização, está bem? Portanto, a prescrição, portanto, é essa pessoa que vai definir a dose do medicamento, se mantém, quando é que muda de dose, muda de peso, se haverá. É essa pessoa que também tem a responsabilidade de estar atualizado da evolução, não é? Vocês viram, não é? Estes artigos todos, não é fácil estar atualizado deles todos. Temos que ir a reuniões internacionais e, de quando sai mais um artigo, também ter isso. Portanto, a prescrição, o que se calhar poderá estar aqui a falar é a cedência do medicamento, não é? De onde é que estão a receber a caixa do medicamento, está bem? Então não confundir isso com prescrição, porque a prescrição exige uma responsabilidade muito grande, porque uma coisa é, se fosse prescrever Benuron é uma coisa, não é? Que não exige uma monitorização e tudo isso. Então, aqui, nenhum médico vai prescrever um medicamento destes sem, não é? Portanto, exige uma responsabilidade acrescida de ter a equipa que depois vai monitorizar e justificar e tudo isso. Portanto, a prescrição será sempre central e a equipa, ou pelo menos nós lutamos por isso, não é? E a monitorização também é central. Para todos estes tipos de medicamentos, para doenças raras, é assim que deve ser. Agora, outra coisa é, de facto, os cuidados de proximidade, que aqui não se colocam tanto. Porquê? Portanto, se fosse uma medicação que tivessem que ir fazer ao hospital, não é? Por exemplo, não é? Mas aí o cuidado de proximidade é os pais. Os pais é que estão a dar a medicação todos os dias, certo? Pronto. Aqui pode ser a cedência de um medicamento de maneira mais facilitada, pela farmácia local, em vez de haver o transporte, pronto. Agora, não estamos a falar. Aqui o que se está a ver é mesmo 2 centros, 2 equipas que se dediquem à condroplasia. Portanto, para displasias ósseas, uma coisa é centros de displasias ósseas nos gerais, e pode haver diferentes expertises, não é? Outra coisa aqui, neste caso, para a condroplasia, e haver experiência acumulada. De facto, a experiência maior era aqui em Coimbra, e agora, e fez-nos sentido, apesar, pronto, isto não está nada oficial em Portugal, portanto, é tudo, digamos, conversas ou acordo de cavalheiros entre os diferentes centros, não é? Mas parece-nos fazer sentido haver um segundo centro que acumule experiência em Lisboa, dada as duas tudo. Se daqui a 5 anos houver 3, 4, 5, 6 centros, pronto, e se calhar não é a minha opinião que seja o ideal, mas pode acontecer. Existem, por exemplo, para doenças metabólicas, não é? 5 centros para isso e a dispersão é maior. Pronto. Mas neste momento, a criança, se quiser ser seguida só em Lisboa, é essas, no seu totalidade, nas diferentes vertentes, é isso que está-se a construir, está bem? Não, pronto. E é isso um bocadinho que nós também estamos a apoiar aqui de Coimbra para essa realidade, e a transferência, quem optou por ela, espera alguns meses para ser marcada lá. Portanto, a pergunta é um bocadinho isso, quanto tempo. Não tem demorado muito para os colegas de Santa Maria marcarem a consulta, mas obviamente não, nem sempre é no mês seguinte e tudo, e depende também de cada situação, não é? Pronto, nós ainda nos regemos um pouco pelos 2 anos, não é? E nos 2 anos é que se tomar a decisão de começar a medicação ou não, e portanto é por aí a urgência ou não, ou mais urgência ou não, de marcar a consulta. Pronto. Os timings de aprovação não são iguais entre os outros hospitais, mas nós conversamos entre eles e aqui, tentamos fazer as coisas em ver. Portanto, a pessoa, especificamente, se ainda não recebeu a carta para marcação de consulta, vai recebê-la certamente nas próximas semanas. Pronto, e é isso. Aqui há uma experiência, pode demorar 2 meses, mas não é algo que... E lembrar também que às vezes a gente conversou na consulta, olha, vamos, e se ainda faltam muitos meses para fazer 2 anos, não foi feita logo a referenciação, não é feita a referenciação um pouco mais perto, e as coisas demoram algum tempo. Alguma coisa podem sempre conversar connosco, está bem? E individualmente ver se há algum caso que está a fugir, digamos, a esta regra, ou alguma coisa que possa causar ansiedade. Eu sei que não ter uma consulta marcada ou alguma coisa definida causa ansiedade, não é? Ter pedido um medicamento sem eu saber quando vem a aprovação causa ansiedade, não é? Estas incertezas é que nós gostaríamos de diluir, mas pensem também na evolução que tivemos ao longo do tempo, não é? Aqui há uns anos, a pessoa que tinha a condroplasia nem tinha uma equipa ou nem sabia quando é que ia ser marcada, as coisas. Temos que ir aos poucos, não conseguimos ter tudo em poucos anos, todas as coisas
optimizadas ao que nós gostaríamos de ter. Agradecer aos dois, obrigada pelos esclarecimentos. Pode Obviamente ter mais um minuto só, Inês, só duas coisas. É Sim. só porque é um bocadinho prevenir perguntas que eu acho que vão surgir. Outra coisa que nós estamos a ter, é que estamos digamos, a tentar, tá bem, já falámos algumas vezes, é participar em registros internacionais. Pronto. E vamos a diferentes famílias propor, assim que tenhamos aprovados, eu até tinha aqui o slide, mas penso que nem vale a pena mostrar, aprovados, se concordam, mas exige um consentimento informado de cada família, se concordam que os dados sejam introduzidos nesses registros, está bem? Portanto, neste momento, o que é o habitual, nós recolhemos a informação toda para avaliar no próprio centro, mesmo a informação que neste momento estamos a recolher, que não está a ser avaliada. Lembrem-se que estão a medir a mão e aquelas outras coisas que esperamos a longo prazo avaliar isso. Mas isso é tudo útil, sobretudo para registros internacionais, e não ser uma coisa de Coimbra ou de Coimbra e Lisboa a estar a avaliar. Portanto, a longo prazo nós vamos ter a participação em 3 registros, está bem? Pronto. Neste momento temos aprovado o registro patrocinado pela empresa, que se chama ACORN. Esse registro tem alguns critérios de inclusão e, portanto, algumas famílias estamos a propor entrar, sobretudo quem está a começar a medicação agora, e alguns do passado também vão poder entrar se quiserem, está bem? É opcional, não muda em nada ser ou não seguido. Qual é a diferença? É nós passarmos a introduzir anonimamente numa plataforma os dados de segurança, é tudo confirmar quem é que teve ou não efeitos secundários e que tipo de efeitos é que pode haver, mas eles também pedem dados de altura. Está bem? A empresa também recolhe dados de altura para quem quiser participar. Esse é um requisito da própria Agência Europeia do Medicamento. A empresa é obrigada a ter um registro internacional associado à segurança a longo prazo. Lembrem-se que é um medicamento de curta aprovação, apesar de ter sido muitos 6, 7 anos de coisa, é curto para um medicamento. Nós não sabemos a segurança a longo prazo, não é? E essas coisas todas. Pronto, depois vai haver um registro que se chama CRESNet, que assim que tenhamos ele aprovado, também vamos propor. Esse é o registro que nós temos melhor impressão que nos vai ajudar, até para dar estas medidas todas que vocês viram, não são automáticas, não são fáceis, pronto, e o registro, além de nos ajudar a ver o que é que está a acontecer no global das crianças tratadas que participam no registro, vai nos permitir para cada criança produzir uma curva de crescimento melhor, está bem, mais detalhada e com aqueles cálculos automáticos, está bem? Pronto, esse registro vai ser afiliado do registro europeu e depois a gente, quando isso acontecer, falaremos, mas se alguém tiver dúvidas e quiser entrar e perceber porque é que, olha, a mim não propuseram e a outros propuseram, pode falar connosco, está bem, e a gente esclarece, porque sobretudo para alguns destes registros depende de alguns critérios. Ok, muito obrigada. Temos informações dos registros, mas acho que essa é uma mais-valia, podemos acrescentar e também melhorar a informação sobre estes para não chegar à consulta e ter que fazer uma descrição maior, portanto podemos trabalhar em conjunto também nisso. Poderíamos continuar, obviamente, porque há mais questões, mas já foi muito esclarecedor e muito útil. Muito obrigada, Dr. Sérgio, muito obrigada, enfermeira Cristina. Perguntas haverá sempre, mas foi mesmo muito importante terem disponibilizado este tempo e agradeço também a todas as pessoas que estiveram aqui hoje. Este vídeo vai ser disponibilizado depois no site da ANDO. Resta-me agradecer aos dois e um resto de final de tarde ótimo. Obrigada, boa tarde. E vemos-nos em breve. Obrigada. Obrigado.